Javier Milei publicou há pouco que haverá uma união conservadora e uma foto de Jair Bolsonaro num post feito, meu querido Fábio Piperno, por Eduardo Bolsonaro. E o post que Javier Milei compartilhou nas redes sociais dele diz o seguinte: com Bolsonaro, governadores dos estados com maiores PIBs do Brasil vão à posse de Milei. E aí o Bolsonaro saindo de um avião ali, deve ter sido de alguma viagem enquanto era presidente da República. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, foi lá, publicou essa imagem e o Milei foi lá e compartilhou. E aí, meu querido Fernando Capês, a Cássio Miranda todo pimpão aqui, dizendo que não, o Lula podia participar da posse. Como é que você vê isso? Não, o Lula não deve ir, não irá, e se for, será um grande erro. Tá na cara que o Milei não só tem uma visão de liberalismo arrojado, pragmático, até mais próximo do século XIX do que da segunda metade do século XX, mas que não é só isso. É um liberalismo ideológico, não um liberalismo econômico e pragmático. Por essa razão, ele quer fazer o que o movimento socialista comunista tinha em mente no início do século passado: internacionalizar a briga de classes. Ele quer internacionalizar a ideia da economia liberal, do Estado mínimo, do Estado viável, do Estado que não é Estado gastão, do Estado que não termina um ano fiscal com 180 bilhões de déficit, de um Estado que não termina, que não sai de um superávit de 126 bi para um déficit de 180 bi. Ou seja, então é um Estado que não cria, por exemplo, Ministério da Microempresa, do Empreendedorismo, e ao mesmo tempo onera novamente a folha salarial. Ou seja, o que ele faz na folha? Claro. Em vez de continuar, prorrogar a desoneração da folha, ele onera. Então ele proíbe o trabalhador de optar por trabalhar no sábado e no domingo. E esse tipo de postura vai diametralmente contra as ideias que o Javier Milei quer exportar, que são ideias nem são ideias de direita, são ideias de sobrevivência econômica de um país. Por que você está incomodado, Piperno? O Piperno ficou bravo comigo. Assim. Não, eu tô achando engraçado. Nada de incômodo. O que aconteceu? A gente discute isso diariamente. Não, você sabe que eu até ia fazer, antes desta triunfal entrada de Fernando Capês, eu ia até perguntar algo, enfim, professor Marcos Sintra, que tem muito mais a ver com o Hayek do que com tudo isso. Mas, de qualquer forma, você sabe, Capês, você me remete a dois temas que eu gostaria muito de discutir durante a semana com os meus amigos aqui, porque o primeiro é que, aliás, esse primeiro até já puxei o assunto aí durante a semana, mas eu acho que ele não foi devidamente respondido. Porque o Milei, em que pese assim todas as abissais diferenças que eu tenho em relação a ele, pelo menos em uma coisa eu aplaudo o Milei. O Milei, na entrevista da segunda-feira passada, segunda-feira de manhã, o Milei disse o seguinte: bom, eu tô aqui, eu tenho ideias para reverter 100 anos de decadência da Argentina. Falei, puxa vida, é verdade. Ele tem toda a razão em relação a isso. E mais, a esquerda tem uma parte da responsabilidade só de 2003 para cá. Os outros 80, quem tem que responder é a turma da direita e parte aí os peronistas lá da Gema. Então, a esquerda não tem nada a ver com o de trás. Agora eu estou com uma dúvida histórica. Talvez o professor Marcos Sintra possa me ajudar. O Perón tomou posse já chego lá. Foi só em 2003? Não, né? O Perón, então vamos lá. Perón, você tinha peronismo de quando direita. Ele tomou posse, a Argentina é o único país que tinha metrô na América do Sul. Isso. Você tinha peronismo de direita e peronismo de esquerda. Você tem os dois. Nessa última eleição, o Schiaretti, governador de Córdoba, peronista, era de direita. O Massa, não. Agora, o que eu estou dizendo para você... O que é ser de direita? Então, tem uma grande confusão. Confuso isso, hein? Não, eu queria fazer uma interrupção rápida, Piperno. Há uma grande confusão sobre direita e esquerda. Você tem o regime do liberalismo, você tem o regime do socialismo e você tem o regime do populismo. O populismo não está preocupado com ideologia de direita ou de esquerda. Então vamos lá. O populismo é um governo carismático
pragmático, que quer exercer o poder e usa das estratégias ali que lhe forem razoáveis. Se você olhar o governo fascista de Mussolini, o governo nazista de Hitler e o governo socialista assassino criminoso de Stalin, você vai ver que os três têm uma margem, uma matriz, que é Karl Marx, a deturpação e as adaptações das ideias de Karl Marx. Não me vai colocar não. Hitler e Karl Marx no mesmo balaio. Eu vou dizer assim, Karl Marx tem uma derivação para Lenin, de Lenin para Stalin e Mao Tse-tung. E tem uma derivação para George Sorel e para Hitler e Mussolini. São apropriações de partes das ideias do Marx, que já tinha morrido há muito tempo, quando Mussolini e Hitler tomaram o poder e quando Stalin resolveu matar 10 milhões de ucranianos de fome. Capês, que deixando até a questão da economia de lado para não ir. Uma das coisas que Hitler mais fez na vida foi assassinar a gente de esquerda. Não, mas não estou dizendo isso. O Hitler, ele assassina. Você está fazendo uma pequena confusão. Não. O regime... É que eu acho assim... E o regime socialista de Stalin... eu tô cansado. Na verdade, eles se apropriaram de ideias de Karl Marx, porque eles são regimes, um não é um regime capitalista e outro não. São regimes populistas. Populistas com viés ditatorial. E totalitário. Alemão da gema. Eu não conheço nenhum intelectual alemão que não zombe de brasileiro quando ele ouve essa coisa de que... Enfim, o nazismo tem alguma coisa a ver com a turma da esquerda. É difícil conhecer intelectuais alemães, né, Piperno? Um pouco difícil, né? Tem um monte publicando. Enfim. Não, publicar tudo bem. Eu tô me referindo a conhecer de sair pra tomar umas e tal. Não, é mais difícil. Não, mas de ler, Você não ouviu de ninguém. A gente tem bastante. Turma, olha só, eu tô aqui com o nosso Diego me passando aqui uma aspas da Diana Mondino, que é essa futura chanceler do governo de Milei. Ela diz o seguinte da conversa com Mauro Vieira, abre aspas, professor Marco Sintra. A conversa foi excelente. Creio que a principal mensagem é que somos países irmãos e vamos seguir. Vamos continuar sendo e temos que trabalhar muito juntos para que ambos os países cresçam. Daí a fala da futura chanceler. Em nenhum momento colocando a disputa direita e esquerda nessa relação, certo? Ou seja, campanha é campanha, governo é governo, como bem disse o Wilson Pedroso. Eu acredito que ela esteja reafirmando o que o Milei disse várias vezes depois de eleito. Comércio internacional é coisa entre setores privados. A função do governo não é interferir, é ajudar, oxigenar o caminho, não criar nenhum problema. E ela está fazendo isso, ela está simplesmente deixando os canais abertos para que o comércio internacional continue fluindo. Isso é diferente de uma visão intervencionista que um governo de esquerda poderia ter. Isso ele não quer ter. Mas ele disse, é um governo com o qual eu não tenho afinidade política, mas do ponto de vista comercial, eu vou fazer todo sentido para deixar o fluido, o caminho absolutamente livre para que ele possa fluir da melhor maneira possível. E é o que a ministra está falando. Veio aqui para ver se está tudo ok. Depende de governo algumas negociações, como tarifas, como política de Mercosul, mas a visão... Aí é que está a grande diferença. É privada. Vamos negociar a Mercosul em benefício dos negócios dos países e não em benefício de projetos políticos. E esse acordo do Mercosul com a União Europeia, com o Milei sai? Eu acho que sai exatamente pelas razões ponderadas pelo professor Marco Sintra. A Argentina não vai fechar qualquer porta no meio da sua maior crise econômica. Nós dissemos aqui, vale reiterar, hoje o Brasil e a China são os dois principais parceiros econômicos da Argentina, correspondem a quase 50% da balança econômica argentina, e para você superar uma crise, nada mais saudável, nada mais razoável que você abrir novas oportunidades de negócio. E a União Europeia, os países europeus, são uma oportunidade para a Argentina. Por mais que, quando a gente olha para esse acordo, pensando sob o prisma privado, o agronegócio argentino é muito parecido com o agronegócio europeu. Então eu não sei quais seriam os produtos, o que seria exportado, quais seriam as trocas nesse acordo de livre comércio. Mas ele
reitero, dadas as circunstâncias argentinas, é extremamente salutar e necessário. Ou seja, todo aquele fuá da campanha não vai ser colocado em prática, Diego? Só queria colocar um ponto a respeito da fala do professor Marco Sintra, que essa conduta tem que ser bilateral. Não adianta o Milei, com toda a boa vontade do mundo, entender que a iniciativa privada é quem deve tomar conta dessas questões, se nós temos no Brasil um governo mais intervencionista nesse aspecto. E aí eu quero lembrar de tudo que nós tivemos sinalizado do governo Lula desde o início da sua gestão, que fez vários acenos à China, muitas vezes até comprometendo as relações comerciais com os Estados Unidos, que é justamente o nosso segundo maior parceiro comercial. Então, esse aceno da Argentina tem que encontrar um respaldo aqui no Brasil também. E, enfim, esperamos que encontre, né? Quer falar sobre isso, Piperno? Não, muito fácil isso. Por exemplo, o Mercadante anteontem falou que, independentemente da eleição ou não do Milei, o BNDES, por exemplo, continua aberto a empresas brasileiras que queiram participar da licitação lá para o gasoduto. Disse ele que se for um bom negócio, ok. Em relação à China, o Brasil tem sim uma relação comercial cada vez maior. O Brasil vai aumentando, inclusive, o volume das suas trocas mundiais. A balança comercial do Brasil ela é cada vez mais positiva. Mas isso não impede, por exemplo, o Lula de visitar o Biden, né? Fizeram uma visita. Mas isso não é ruim, bastante importante. Você ter o Brasil cada vez mais dependente de um único parceiro. Vamos lembrar a história da Venezuela. A Venezuela quebrou porque era dependente de um único produto. O Brasil, estreitando relações com a China, comprometendo de outro lado as relações com os Estados Unidos, isso não pode gerar uma dependência exacerbada do nosso país, do capital chinês. E vamos lembrar, a China também tem buscado muitas alternativas nos últimos tempos à soja brasileira. Então, se de um lado nós estamos cada vez mais entregando nossa balança comercial aos chineses, de outro eles têm tirado cada vez mais o pé daqui. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Hoje ele é mais importante até que o próprio Estados Unidos. Muito mais. O Brasil, na verdade, nessa visão de comércio exterior, aí tem que ser pragmático. Tem que vender para quem quer comprar, estabelecer... Mas a vantagem que a China tem é que a China investe nos países, faz parceria, mas não quer se meter na política interna. Os Estados Unidos quer se meter a redemocratizar os países. Então, aí mas esse não é o ponto que eu levantei, professor. O Brasil negocia com o Mercosul por quê? Exatamente. Mas a questão é, eu não sou contra você fazer negócio, independentemente da questão ideológica. O grande ponto é você entregar cada vez mais e aumentar mais a dependência do nosso país do capital chinês. Nós não estamos falando aqui de manter uma relação existente, nós estamos falando da ampliação da dependência brasileira do capital. Diego, a China também vem ocupando esse espaço. É difícil você não criar mais relações com a China, imaginando 20 anos atrás, 30 anos atrás. A China, querendo ou não, ocupou um espaço de economia, de uma potência econômica parecida com os Estados Unidos. Tanto é que eles se encontraram outro dia, o Biden e qual é o nome do japonês lá? O Xi Jinping. O Xi Jinping se encontraram porque eles estão de igual para igual já. Estão de igual para igual. Quem é o maior parceiro dos Estados Unidos? A China. Sim, econômico é a China. Por isso que o Xi Jinping foi lá. Por isso que eu estou te falando. A China que se diz comunista é um dos maiores países capitalistas hoje. Escuta, o que interessa mesmo, professor, para todo cidadão brasileiro, eu acho. O brasileiro olha para a Argentina e não pensa nem no Milei, nem no Macri e nem muito menos no Alberto Fernandes. O brasileiro pensa num bom chouriço, num bom churrasco e principalmente... alfarró. Como está barato ir para a Argentina. O brasileiro gosta de ir para a Argentina, inclusive nos feriados. Falaram que está mais caro que para Miami, pessoal, que foi? Altíssimos índices, de viagem. Não vem com essa historinha não, Fernando Capês, que eu te pego na curva. Mas vamos voltar aqui. Você tá meio testemunhal aí? Aí, meu querido Marco Sintra, é o seguinte. Eu quero entender, com Javier Milei, a Argentina fica mais cara para o brasileiro? Olha, é lógico que se houver uma estabilização da moeda argentina, provavelmente vai se dar num patamar hoje, digamos, no patamar que está hoje. Hoje a moeda argentina está muito desvalorizada. A vida na Argentina, os non-tradables, aqueles produtos que são criados internamente para consumo interno, está muito barato.
Comida está muito barata, táxi está barato, mercadorias importadas não, porque são comercializados. Mas eu acredito que a estabilidade vai sustar o que tem sido muito bom para nós. O turista brasileiro está adorando. Não, hoje está maravilhoso. Mas a estabilidade o peso está num câmbio de... Tá maravilhoso ir pra Aí a gente traz os turistas argentinos para cá, que porque eles Mas E aí volta para Florianópolis. E volta para Eu ia Florianópolis. fazer uma pergunta econômica pro professor Marcos Sintra. Com essa dolarização, os produtos argentinos vão ficar caríssimos para exportar. Isso vai provocar um déficit na balança comercial violento. Então tem também um lado. Você não pode ter uma moeda forte num país que tem uma economia fraca. Não sei o que ele está pensando, né, o Milei, mas essa dolarização precisa ser vista com muito cuidado. Provavelmente ele deve estar pensando no grande número de argentinos que tem dólar, estão forrados de dólar no exterior e em casa... 200 bilhões. 200 bilhões de argentinos fora da Argentina. Então, porque isso aí pode mas pode movimentar a economia interna, mas vai atrapalhar a balança comercial. Se o professor puder fazer se eu já cheguei atrasado, se já tinha feito, me desculpa, mas é mais ou menos... Não é isso. Ou seja, para a Argentina dar certo, precisa estar mais cara para os brasileiros. É isso. No momento que você dolariza a economia argentina, você começa a trazer um nível de preço de outros países dolarizados para dentro do país. Um país pobre vai ter muito mais dificuldade de suportar um nível de preço que, por exemplo, que existe nos Estados Unidos. Um McDonald's lá pode custar $4. Para o argentino vai ser muito mais caro do que seria hoje em peso. Então vai ter essa alteração no poder aquisitivo da sociedade, não tem dúvida alguma. Essa é a grande dificuldade. Mas, professor, você não acha que o afastamento do turista também vai ser muito ruim para a Argentina? Porque no momento em que você dolarizar, naturalmente as coisas vão ficar mais caras por lá e o turismo não vai acontecer. Que eles vão perder essa capacidade, porque a moeda está sendo desvalorizada pela inflação brutalmente, né? E com isso fica muito mais fácil para o turista ir. Agora, eu acho que é uma perda marginal. Os ganhos de uma estabilidade da moeda, de você voltar a ter emprego, de voltar a ter... Eles vão perder turista, não tem dúvida alguma. Provavelmente vão gastar algum aqui no Brasil, com o turismo do Brasil, como você falou. Mas a estabilidade monetária é fundamental para qualquer país. Precisam muito do turismo porque a economia está ruim. A hora pode ser que dá uma estabilizada... Pode ser que percam... Vai agora. Vai antes do dia 10. Pode ser que percam quantidade de turistas, mas pode ser que haja uma migração para um turismo mais caro. Isso. Como era no passado. Agora, será que pode ser ao contrário também? O Capês nunca deixou de ir para a Argentina. Trazer uma quantidade nem quando era mais caro. Para o Brasil? Também pode ser. Show. Sim, sem dúvida alguma. Lógico que pode. Por isso que eu tô falando. Quando você desvaloriza... O que é que vocês estão... Não, eu falei, mas o Capês nunca deixou de ir pra Argentina, mesmo quando era mais caro. Ele falou assim, eu ia pra Europa. Agora, tem uma coisa também, né? Eu acho que dificilmente vai voltar a acontecer, enfim, a tempestade perfeita que ocorreu esse ano, porque a Argentina também enfrentou uma seca sem precedentes que dizimou praticamente tudo que o agronegócio argentino tinha para vender, para exportar. E isso, claro, já era pouco, né, Piperno? Isso acabou fazendo. Mas aí que tá o negócio. A balança comercial argentina teve um resultado muito favorável em 2022. E agora, em 2023, ela perdeu. Enfim, o país não conseguiu vender praticamente nada, porque a seca acabou dizimando praticamente toda a produção de grãos, né? E isso fez toda a diferença. Ela precisa, acho que, retomar um processo de industrialização. Para isso tem que ter um Estado que gaste menos. Quero ver se o Milei vai ter coragem para cortar os subsídios. Não sei se foi o professor Marcos Sintra, ouvi alguém dizer que parece que mais de 70% dos argentinos recebem algum tipo de... 60%. 60%. Já foi falar tudo isso aqui? Não, hoje não, mas em outras é que nós já estamos há 2 meses falando sobre a Argentina, né? Já estamos 2 meses falando. Então, provavelmente, ele vai ter que ter muita coragem para tomar essas medidas. E a isso se atribui a vitória do Massa no primeiro turno, né? Porque ele deu um benefício adicional ali uma semana antes e tal, mas depois não aguentou no segundo turno. Né? Fez a diferença no primeiro turno. Para esses 68% aí. Agora, professor, que país você poderia citar no mundo que extinguiu o seu Banco Central e deu certo do ponto de vista econômico? Não, país que eu conheço 2 ou 3 países que não tem Banco Central. Pequenas ilhas lá na Polinésia, alguma coisa. Agora, ilhas. Não, mínima, sem nenhuma importância. Agora, países que extinguiram o Banco Central depois de ter sido criado, eu nunca ouvi falar.
Seria absolutamente inusitado. Agora, vocês acham que ele mantém essa proposta em pé, Piperno? Ele, naquela entrevista, então, da segunda-feira de manhã, ele disse que ele tem a obrigação moral de manter essa proposta. De qualquer forma, é óbvio que ele não vai conseguir isso, porque ele não tem maioria no Congresso para isso. Agora, Piperno, eu queria que o professor refletisse o seguinte: qual seria a consequência? Vamos imaginar que ele extinguisse o Banco Central, que eu acho que ele vai tentar fazer isso. Qual seria a consequência? Qual é o efeito econômico imediato de uma extinção de um Banco Central, por exemplo, na Argentina? Olha, a grande explicação que eu diria é a seguinte: é o Banco Central que financia os gastos argentinos, os déficits argentinos, ou seja, aquilo que eles gastam além daquilo que eles recebem. Consequentemente, sem Banco Central, por exemplo, no caso de uma dolarização, quem é que vai financiar, quem é que vai emitir moeda para o Tesouro Argentino gastar mais do que ganha? Não tendo o Banco Central, ninguém vai financiar. Então esta é a grande diferença. O Banco Central, ele é digamos assim, o agente propulsor da geração da inflação, porque ele financia o governo. Aí você não emitindo moeda, você também não gera inflação. Os Estados Unidos, ele mantém o seu déficit emitindo dólar, só que ele joga dólar no mundo inteiro e ele solidariza o seu déficit para o mundo inteiro. No caso da Argentina, ele está fazendo uma aposta muito arriscada. Não vai poder emitir mais papel moeda, ele vai ser obrigado a gastar mesmo por uma questão de sobrevivência. Sim. E aí ele pode criar uma crise social também, uma convulsão. Mas essa é a ideia e, ao mesmo tempo, é o risco da dolarização. A ideia que vai colocar a economia argentina numa camisa de força. Como eles não têm mais como financiar déficits orçamentários, os déficits vão desaparecer, não tem dinheiro, não vão conseguir já sem dólar, como é que vai fazer isso? Só em dólar, e como ninguém, a não ser que eles emprestam em dólar. Professor, então, esta é o impacto, digamos, de contenção desse expansionismo de gastos argentinos. Por outro lado, tem um risco. No momento que você deixa de gastar, você pode ter que cortar benefícios sociais, você vai deixar de ter crescimento. O Macri não tentou fazer isso e não deu certo? O Macri tentou, por que ele vai... mais ou menos. O Macri, ele tentou fazer uma política restritiva, mas ao mesmo tempo ele não fez as reformas necessárias. Isso nós estávamos falando aqui um pouquinho antes. É muito importante que o Milei não só pratique a política restritiva, mas, sobretudo, as faça acompanhar das reformas. E aí vai ter reforma trabalhista. E aí a pergunta que fica é: na Argentina tem Centrão? Não tem Centrão. Se tiver Centrão, não tem. Se tiver Centrão, fica mais tocar essa reforma. Eu vou dar a minha fórmula para você. Como resolver esse problema aqui? Como resolver esse problema? Ele não tem apoio parlamentar. Você sabe que Wilson, se ele for apresentar esses projetos um a um e tentar negociar, ele não vai conseguir. O que ele precisa pegar é o conjunto de medidas, despejar isso no Congresso Nacional, discutir esse projeto com a sociedade e falar: agora compete a nós, sociedade em conjunto, discutirmos todos esses projetos. Joga pro Congresso. Então, isso que eu ia falar. Trouxer o Congresso e fica isolado. Mas isso. É o que eu ia falar. É o que eu ia falar. Ele tá a lua de mel, É o que eu ia falar. Ele vai dividir essa questão com o Congresso. Não aprovou, eu tentei. Eu tentei dolarizar, o Congresso não aprovou. Eu tentei fechar o Banco Central, o Congresso não aprovou. Ele vai dividir. Ou faz andar nos primeiros 6 meses ou não faz mais nada. Ele vai trazer a sociedade. Se não conseguir, ele vai colocar a culpa no Legislativo. Faz sentido. Agora, o que não pode fazer é o que o Macri fez. O Macri começou cheio de dedo. Não, preciso negociar antes, vou chamar o partido A, o partido B, não sei o quê. Passou 4 anos e ele não apresentou nada. Eu estava fazendo a conta aqui, de emendas parlamentares só para a Câmara, o ano que vem são 50 bilhões de reais. Vamos dividir por 5? 10 bilhões de dólares. Multiplica por 400 pesos. 400 bilhões de pesos... 4 trilhões de pesos. Ele vai ter que gastar 4 trilhões de pesos se ele tiver que negociar com o Centrão. Não tem Centrão da Argentina. Não tem Centrão lá. O Capês, uma coisa que ele tá fazendo, ele já tá fazendo composição que ele falou que não ia nem fazer. Já deixou a Patrícia Bullitt no governo. Vai puxar o Macri. Só aí, ele elegeu 38 deputados.
O Macri, o time do Macri, 98. Só ali ele já tem uma composição, falta ainda, mas só ali ele já tem 140. Tem metade do Congresso. Metade do Congresso. Tá fechado. Metade do Congresso. Ele tá se articulando, mas ele volta a dizer. Não é ele vai metade do jogar. Congresso. Ele vai, quase, 40 quase, falta uma parte. É isso. Falta. Metade da Câmara. Isso, da Câmara. No Senado, ele tem 10% mais os macristas. A situação Então, mas já tá No resolvido. Senado é muito mais difícil. Mas como que é? Que nem Jack Estripador, vai por parte, vai por parte. Que bom exemplo. Tá indo por parte. Mas Bastante pedagógico. Como Mas- dizem os partejadores, vamos por partes. Mas mas- volto a dizer, Argentina. ele vai dividir a culpa com o Congresso se as coisas não forem aprovadas. A Argentina, É obviamente. alternativa. Agora, peraí, Ele não tem deixa eu só apoio entender no uma Congresso. coisa. Vocês aqui trazem que ele tem que jogar pro Congresso para resolver as soluções, certo? Mas como é que ele vai jogar pro Congresso se ele não tem o Congresso? E tem um outro fator, Paulinho. Com O base no que Congresso- vocês estão querendo dizer isso? Ou seja, ele vai lá... Ele no executivo, ele puxa, Paulinho. e ele fala, a culpa é de vocês. Paulinho. O Congresso vai voltar pra ele. Paulinho, Pela o executivo Constituição, é ele é isso, ele é obrigado, obrigado pela Peraí, Constituição. ô Fernando Capês, Quem você vota conhece de isso é o política, Congresso. você conhece de política, ele não pode soltar bombas o tempo inteiro no Congresso, Não, ele tem vai que fazer falar, uma vez ó, só. se eles não Uma vez só. fizerem... Aí foi o que o professor falou, uma vez só, mete um pacotão e joga. Olha, É, o bem você faz aos poucos, o mal você faz É, vez só. como diria Maquiavel. Maquiavel ensina isso. Não, mas Agora, eu quero entender como é que ele vai fazer isso, Acácio, se ele não tem Congresso. Como é que Paulo, ele a solta pior bomba no coisa Congresso? seria ele negociar caso a caso, projeto por projeto, um por um. Isso Mas, aí, sabe- aí precisaria ter um centrão para fazer Mas isso. o que é pior? O que é sabe pior? que esse Ele raciocínio, soltar a bomba e a bomba não ter o efeito Deixa eu te dar um moral que exemplo, vou te precisa dar um ter? Esse é o exemplo. problema. O professor vai lembrar bem. Plano Collor minha só podia ser feito logo após o governo. Se fizesse qualquer outro momento, se fizesse hoje, quem dá um plano Collor hoje é preso. Então, qualquer outro momento que ele tivesse feito, ele não conseguiria. Nós estávamos com uma hiperinflação, salvo engano, professor, era de 80% ao mês. 84 no último Ao mês, mês, o ao Maílson mês. da Nova. Então, o Congresso não teve como combater isso e a imprensa, principalmente a grande mídia, deu apoio total. Ou ele faz isso nesse Isso, primeiro ele momento, confiscou o dinheiro de ou todo ele não mundo. faz Ah, nada. maravilha. Não estou dizendo Ah. eu estou dizendo um exemplo em que foi algo inconstitucional que ele fez, mas que teve a sua eficácia. Mas, ô Capês, Foi o ao início do o governo. exemplo do Plano Real não seria melhor? Não, porque o plano real não era um plano como o plano Collor. O plano Collor era um plano de confisco. Aquilo viola o direito de propriedade assegurado na Constituição. O plano real era um plano de estabilização que acabou dando certo. O Capês tem razão numa coisa. Qual? O plano real não foi um plano de começo de governo, muito pelo contrário, foi do último ano do governo Itamar. É verdade. Então, Ô, Diegão, deixa eu pedir pra você Sem alterar dúvida. a tarja aqui pra mim ao vivo. Coloca Piperno 2 pontos. O Capês tem razão. Isso é histórico, inclusive, nesse programa. Coloca na tarja aí pra mim. Olha, edição é tudo, né? Olha, eu vou te Edição falar, é daqui a tudo. pouco ele vai dar os parabéns pelo título de campeão paulista feminino do Corinthians hoje, que ganhou de 4 Para, pontos São Capês, Paulo. para. Agora, professor Marco Sintra, fala um pouquinho sobre o Panamá pra gente. O que esse país tem, do ponto de vista ideológico, de semelhanças ao que o Olha, Lula está tentando é a implementar? Dubai latino-americana. Eles querem atrair grandes fortunas, querem atrair dinheiro. O Panamá é um canal. né? Eles. Hein? Tem o canal. Pede direito autoral Olha, também. Viu? Piperno, o Capês tem razão em uma Posso coisa. falar? Você foi, Só uma. você foi mais generoso comigo do que a produção. É, isso é verdade. Então, pô, o Capês tem razão. Exato. E eles fizeram uma interpretação autêntica. Exatamente. Em uma coisa. Perfeitamente. Mas o Panamá era um país de narcotraficante, era realmente um país de narcotráfico. Você se lembra daquele coronel Noriega? Manuel, exatamente. Que era famoso. Noriega, Manuel Noriega. Preso Tá nos puxando Estados uma Unidos, cana etc. por tráfico nos Estados Sem Unidos. Tinha dúvida. o canal de Panamá, o que eles fizeram? Não tinham sustentação econômica, um país totalmente dominado ali pela corrupção, etc. Um governo que simplesmente dolarizou, abriu a economia, uma economia pequena, os recursos americanos vieram, construíram um novo canal e hoje é um país impressionante. Não sei se vocês conhecem. Uma linda. Mas é uma É um estado dolarização norte-americano. por conta Uma Mas, do ô, canal. professor,
É uma dolarização. É uma Explica, Flórida Cássio. na América Central. Explica. É mais do que... Mais do que uma até- Deixa eu ouvir o Acácio sobre isso. Eu acho que a dolarização do Panamá é diferente porque ela se deu por conta do canal. A dolarização foi um atrativo para que os Estados Unidos investissem na construção do canal e depois para facilitar o próprio funcionamento do canal, né? Para facilitar, para evitar a burocracia de conversão e assim sucessivamente. Então eu acho que é diferente da dolarização Já era um país argentina também que tinha que muito- não tem nenhum... A Argentina já usava-se fez isso muito uma dólar vez. lá também. Já era uma economia instável. Mas dá pra comparar de tamanho? O professor, mas Não é muito a pequeno. Argentina Falando, é já difícil. chegou a dolarizar com o Menem, ministro Cavalo. Não, lá eles usaram uma caixa de conversão, que é um mecanismo diferente. Eles continuaram usando a moeda local, mas o Banco Central acumulou uma quantidade de dólares e eles se comprometeram a não emitir peso a não ser que tivesse lastro em dólar. Para cada peso emitido, tinha que ter $1 guardado no Banco Central. É uma dolarização envergonhada. Sim. Pública e depende da confiabilidade do governo. É diferente. Quer dizer, você continua usando peso no seu dia a dia. Agora, a dolarização, como se pretende, não. É dólar circulando mesmo. Põe no seu bolso, abre conta em dólar, etc. Quer dizer, aí é um regime diferente, mas de uma mesma espécie, digamos assim. Usando o dólar como lastro para a estabilidade da moeda. Mas isso aqui é uma ficção, né, professor? Porque aonde, quer dizer, vai cair dólar do céu? A Argentina não tem. O Brasil, onde vai chegar o o Brasil dólar? É uma em boa tese, pergunta. por exemplo, poderia, porque o Brasil Não, tem... o A China não chegou a... Um dos argentinos. A China não chegou a falar que emprestar dólar para a Argentina? A China não chegou a falar que é investir dólar para ele poder dolarizar? A China não chegou a falar isso? Não, eu não vi, não. Eu acho que eu vi alguma coisa da China emprestar dólar. Eu acho que provavelmente deve haver acordos. Mas a China para empréstimo. empresta no mesmo método que aqui, né? Coloca infraestrutura, em PPP, eles investem para Entendi. estimular e lucrar, né? Não é uma... Mas se não tiver crescimento não é econômico, um empréstimo, boa ação. grana. sem crescimento Agora- econômico, sem aumento da produção e sem corte de gastos, só uma política monetária isoladamente não vai resolver nada. Por isso que o na minha professor fala das Mas aí é reformas. que vai, por exemplo, vamos supor, uma dolarização da economia, uma economia liberal, uma economia amigável para investimentos estrangeiros, seja de Israel, dos Estados Unidos, da Europa, etc. Vão vir investir na Argentina, vão trazer dólar para fazer os investimentos, vão acumulando, vão gerando superávites comerciais, enfim, é um mecanismo, digamos assim, virtuoso. Isso não quer dizer que seja um processo imediato. Por isso é que eu estou falando, como esse processo ainda não ocorreu no passado, o melhor é os dois sistemas conviverem enquanto você vai acumulando dólar. A confiança na economia argentina vai fazendo os próprios argentinos começarem a trazer os seus dólares de fora, até que, quem sabe, Professor, mas daqui a alguns anos se dolarize e os completamente. calotes sucessivos que a Argentina deu na sua dívida externa, como é que faz para recuperar? Como é que ele recupera essa credibilidade e faz um escalonamento do pagamento dessa dívida? Foram 23 na história. 23 calotes. 23 calotes. É a Ou seja, única... como você recupera a credibilidade depois de É difícil. 23 Não vai, calotes? não vai recuperar, mas... Não há Milei que Não, resolva. é. Agora, o Milei está com viagem programada para Israel e também está com viagem programada para os Estados Unidos, justamente para o FMI, para tratar dessa dívida internacional, né? Como é que vocês veem isso, hein, Piperno? Eu acho que em relação à visita ao FMI é fundamental. Ele tem- Necessária. É claro, tem que conversar com esses organismos, inclusive já recuaram na história de outra bravata de campanha de não querer nada com os BRICS e tal. Já falou, enfim, sem muita empolgação, mas enfim, a gente fica. Porque assim, perder não vai. Eventualmente pode até descolar em algum momento algum financiamento para alguma obra. Tá? Até porque o Banco dos BRICS também não te dá dinheiro para você sair com uma pilha de dinheiro e gastar onde você quiser. Mas pode financiar alguma obra. Então, eu acho que aí ele tem que ser suficientemente sensato para não recusar nenhuma dessas alternativas. Se ele vai ganhar ou não, não sei. Agora, o Pipero, Vai quero só recusar, fazer uma não pode. observação que eu acho muito importante. Ele está indo no caminho da dolarização. Porém, desde o início da guerra da Ucrânia, iniciou-se um movimento para tirar o dólar como lastro para as negociações da economia. A Rússia
vende seus produtos agrícolas, seus minérios, seu óleo para a China, recebe em yuan, tá certo? E volta a comprar. A Arábia Saudita já aceita vender os barris de petróleo sem ser por dólar, violando um acordo que vem desde 1970. E os BRICS, já se fala, professor, na expansão para até 60 membros que passariam a negociar sem utilização da moeda americana, do dólar, que para a economia americana vão parar de financiar o seu déficit às custas de todo mundo. Nesse caso, a Argentina está apostando no seguinte, que essa retirada do dólar é algo de muito longo prazo. Só pode ser isso. Sim. Ele não está acreditando Turma, na tendência mundial.